Olá, pessoal. Quero compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor me entregou falando sobre comparação. É algo que tem atingido muito a nossa geração, que a gente tem se comparado muito o tempo todo. E antes de eu entrar na mensagem, trazer o que o Senhor falou, eu quero falar um pouco sobre o que o Senhor trabalhou no meu caráter, no meu interior sobre isso, a verdade que o Senhor trouxe sobre minha vida. E ele falou comigo sobre comparação por 3 vezes, 2 pra mim pessoal e uma já era pra me compartilhar com vocês. E a primeira vez que o Senhor falou comigo sobre comparação foi ainda no quarto, uma das primeiras vezes que eu entrei naquele quarto, o Senhor falou sobre o meu chamado. Ele não queria que eu me comparasse com outras pessoas, ele queria que eu buscasse somente nele, na fonte. Então ele falou fortemente comigo, ele falou: filho, eu não quero que você se compare, eu não quero que você viva se comparando em relação ao seu chamado, porque o que eu tenho com você é algo diferente, é algo novo. Porque muitas das vezes, talvez Deus não faz coisas grandiosas, mas é o novo de Deus. Não importa a forma como Deus nos entrega, ou como se é diferente, para cada pessoa Deus tem algo diferente. Então, que a gente venha buscar simplesmente a fonte e permanecer buscando nele. E as outras 2 foi. A outra foi em algo assim, ordinário da vida, coisa simples do dia a dia. A gente tá sempre se comparando, compara casa, compara vida financeira, compara casamento, compara tudo ao nosso redor, filhos. E em uma dessas eu me peguei me comparando e o Senhor falou: filha, é um privilégio isso que você está se comparando, que você tem. Não se compara porque é um privilégio o que você tem, outras pessoas gostariam de ter. Então, para cada pessoa, o Senhor dá algo e às vezes a gente deixa escorrer pelas nossas mãos porque a gente quer o do outro. A gente não está satisfeito com o que o Senhor já nos deu. Então, ele falou isso comigo, ele trabalhou isso dentro de mim. Tudo que eu tenho, tudo que ele me dá é um privilégio para mim. Então, eu não devo me comparar com outras pessoas, e você também não deve, porque tudo que você tem é um privilégio do Senhor. A forma como ele te usa, o que você tem, tudo que ele te entregou. E a terceira coisa foi já sobre a mensagem, que ele trouxe essa mensagem para me compartilhar, que ele me trouxe uma ilustração de 3 árvores. E ele começou a gerar no meu espírito falando sobre comparação. O que a comparação faz? Ela nos paralisa, ela não nos deixa frutificar. Então, o Senhor me deu essa revelação no espírito e eu quero compartilhar ela com vocês. Eu vou deixar ela pro final da mensagem e agora eu vou entrar no texto. Eu quero começar lendo um texto que está lá em Ezequiel, capítulo 15, que diz assim: Jerusalém, uma videira inútil. Recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, como comparar uma videira com uma árvore? Acaso a madeira da videira é útil como a da árvore? Pode ser usada para fazer objetos como ganchos para pendurar vasilhas e panelas? Não, ela serve apenas como lenha e mesmo assim queima depressa demais. As videiras são inúteis, tanto antes como depois de serem lançadas no fogo. Assim diz o Senhor soberano: os habitantes de Jerusalém são como videiras que crescem no meio das árvores do bosque. Porque são inúteis, eu os lançarei no fogo para serem queimadas. E se escaparem de um fogo, providenciarei outro para os consumir. Quando eu me voltar contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Deixarei a terra desolada, pois meu povo foi infiel a mim. Eu, o Senhor soberano, falei. O que Deus quis falar para Ezequiel? O povo de Israel não conseguia frutificar porque estava sempre se comparando com os outros povos. Ele se comparava ao ponto de pedir a Deus um rei. Eles não tinham rei, Deus não queria dar um rei para eles, Deus queria ser o rei deles. Mas eles viam os outros povos com reis e eles então falavam: não, dá nós um rei também, queremos um rei. E tudo que Deus pedia para eles não fazer, eles faziam porque viam os outros povos fazendo. Então o povo de Israel chegou a queimar seus próprios filhos assim como os outros povos faziam. E chegou a fazer coisas piores que o povo fazia. Os povos ao seu redor. Então o Senhor trouxe essa mensagem para Ezequiel como se ele estivesse falando assim: ó, Ezequiel, esse povo quer tá sempre se comparando, né? Então deixa eu comparar ele com esses povos. Fala para eles que se eu pegasse os povos que estão ao redor deles e separasse para mim, eles me adorariam e me serviriam melhor do que o próprio povo de Israel. Porque Israel é como uma videira que só presta os seus frutos. Porque eles não têm troncos, eles não têm galhos que serve para mim. Então, se eu pego o povo, um desses povos, e separo para mim, santifico, talvez eles me adorariam de outro jeito. Eles me adorariam, me honrariam de outra forma, como Israel não tem me adorado.
Eu separei Israel para frutificar, e o que eles deveriam fazer, eles não fazem, porque vivem se comparando. A comparação paralisa o povo de Israel aqui nesse texto. Então, por isso, o Senhor traz essa mensagem. Agora, as árvores têm muita serventia. Se Deus pega essas árvores para eles, separa para eles e santifica para eles dariam muito mais resultado do que o povo de Israel. Assim como aconteceu. Depois que Jesus veio, os gentios foram salvos. Muitos gentios honraram mais o Senhor do que o próprio povo de Israel. Era isso que Deus estava falando. Se aquebrantaria mais, entregaria mais o coração, frutificaria mais. Deus não usaria só os frutos, mas também o tronco, os galhos, as folhas. Porque Israel era só para frutificar e elas não estavam dando os frutos que o Senhor queria delas, porque vivia se comparando. Então o Senhor falou claramente, deixa eu comparar aqui eles com os povos, já que eles se comparam tanto. E o Senhor foi claro aqui com o povo de Israel. Eles não cumpriam o propósito de Deus ali onde o Senhor chamou eles para cumprir, porque eles viviam se comparando com os outros povos, que eram as árvores. Eles eram a figueira. Eles eram alguém separado para só frutificar. E mesmo assim eles não conseguiam, porque a comparação paralisava eles.